Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Algumas pessoas têm imagens muito distorcidas de livros da Bíblia. Pense no livro de Números. Se eu falar que é um livro de história, algumas pessoas vão falar, eu nunca gostei da história. Se eu falar que é o livro de Números, alguém vai dizer, matemática nunca foi a minha praia. E quando pensamos assim, sem realmente estudar esses livros e ler com cuidado, perdemos grandes mensagens. Eu quero compartilhar algo que vem do livro de Números. Ao organizar a nação de Israel para sua jornada do Monte Sinai para a terra de Canaã, Deus foi bem específico. Falou da orientação do tabernáculo, da posição de cada tribo acampada ao redor daquele templo móvel. Quando o povo parava, os sacerdotes e seus ajudantes da tribo de Levi ficavam no centro do povo, protegidos por 600 mil guerreiros acampados em volta. Isso relatado em Números 2 e 3. E quando partiam para outro lugar, as coisas sagradas continuavam sendo protegidas com a metade do exército na frente e outra metade na retaguarda. Isso, Números capítulo 10, a partir do versículo 11. O final de Números 10, porém, sugere uma exceção a essa ordem de marcha. Parece que a Arca da Aliança, o móvel que representava o trono do Senhor, ia na frente de toda a procissão. Pode ler isso em Números 10, do 33 ao 36. Ao longo dos séculos, estudiosos têm debatido essa questão. E, realmente, temos que admitir que seja um ponto curioso. Por que as outras coisas sagradas seriam protegidas no meio da procissão e a arca ficaria exposta na frente do povo? Eu quero sugerir algumas possíveis mensagens dessa instrução divina. Sabendo que a arca representava a presença do próprio Senhor, percebemos alguns fatos importantes. Primeiro, Deus não precisa de proteção. Nenhum exército humano seria capaz de derrubar o Criador do universo. Isaías 40, versículo 15 diz: Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Segundo, Deus vai na frente. Uma das principais lições que Deus ensinava aos israelitas foi a importância de serem guiados por ele em todos os momentos. Quando ele saía, o povo seguia. Quando ele parava, o povo descansava. Por outro lado, as coisas empregadas pelos homens para servir ao Senhor precisavam da proteção máxima. Móveis e utensílios usados para apresentar ofertas e orações, que era o significado do incenso queimado diante do Senhor, foram coisas protegidas com toda a força da nação, tanto nas jornadas quanto nas paradas. Devemos aproveitar algumas lições. Deus é onipotente e invencível. Deus vai na frente e luta a favor dos seus servos. Moisés falou para o seu sucessor Josué: o Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você. Não o deixará, nem o abandonará. Deuteronômio 31, versículo 8. Nós devemos seguir sempre a orientação que vem da palavra de Deus. Devemos mostrar todo cuidado para proteger o que empregamos no serviço ao Senhor. Nós não estamos tratando de utensílios feitos de mãos humanas, mas como diz Provérbios 4, versículo 23, de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Foi o próprio Senhor que deu as ordens da sequência da marcha do povo de Israel. Hoje, vamos seguir as ordens que o Senhor dá para nós, para conduzir nossa vida na caminhada para a eternidade. Acertou a pergunta do último episódio? A pergunta foi: qual profeta disse sobre Deus
Eis que as nações são considerados por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Alternativas: Isaías, Jeremias, Daniel ou Zacarias. E a resposta correta: Isaías, que falou essas palavras em Isaías 40, falando sobre a grandeza do incomparável Deus. E a pergunta de hoje: quem disse: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho? Alternativas: A. Moisés, B. Davi, C. Jesus ou D. Paulo. A resposta vem no final do episódio 391. Continue procurando respostas, não somente as respostas a essas perguntas, mas respostas para as perguntas importantes da vida, para que você possa caminhar para a eternidade na presença do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.